Olá, sou Maria das Dores Pereira de Oliveira. Vou ministrar uma aula do componente curricular de História destinada ao 6º ano, tendo como objeto do conhecimento os instrumentos utilizados para medir o tempo. E agora iniciarei a minha aula. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os instrumentos utilizados para medir o tempo. Mas antes do nosso estudo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como vocês percebem a passagem do tempo em suas vidas? Vocês vão ficar aí pensando e depois do nosso estudo vocês vão me responder, certo? Então vamos lá. Olha só. Mesmo sem o relógio, sem o calendário, desde os tempos antigos, os seres humanos, eles já observavam o tempo. Eles não sabiam como medir esse tempo. E aí, eles começaram a estudar. Como que isso aconteceu? Olha só, eles observavam o dia e a noite. Observavam os animais, a natureza e os seres humanos. Eles percebiam que os animais e os seres humanos e as plantas, num período de tempo, eles envelheciam e morreriam. E aí eles começaram a perceber que isso tinha um nome. E aí surgiu o quê? O tempo. E eles passaram a observar muito mais o Sol, eles passaram a observar a Lua. O Sol, eles consideraram como fenômeno astronômico mais importante para medir o tempo. Então, eles começaram também a observar a Lua. E ao observar a Lua, eles notaram que a Lua ela mudava de forma. E em um período de tempo. Esse período de tempo, ele era um período de tempo curto, mas a Lua ia se transformando. E isso nós conhecemos hoje como as faces da Lua. As faces da Lua, certo? Eles também observaram a natureza. E ao observar a natureza, eles perceberam que também tinha mudança. Só que o seguinte, olha só essa observação. Essa mudança na natureza, ela demorava um período mais longo. Então foi que eles decidiram. Eles decidiram que aqui nas faces da Lua eles determinariam como meses. E nas estações do ano eles determinariam como ano. No nosso calendário nós temos 365 dias e 12 meses, certo? Isso se deu por essas observações, tá certo? Então, vamos lá. Depois que eles observaram isso e observando o Sol, observando quando o Sol nasce e o Sol se põe, eles perceberam que o Sol fazia um percurso e que ao longo desse percurso ele ia fazendo sombra. Então, eles perceberam que podia criar um relógio. E aí foi criado o primeiro relógio, chamado relógio de Sol. Esse relógio ele foi criado há mais ou menos 4.000 anos, surgido no Egito, certo? Ele funcionava da seguinte forma: o Sol ia batendo nesse pêndulozinho aqui e ia fazendo sombra. E isso ele ia contando as horas, certo? Depois eles criaram outro instrumento para medir o tempo, que é a clepsidra. A clepsidra, ela é muito semelhante com a ampulheta, só que tem uma diferença. Ela, em vez da terra, ela tem água, certo? A clepsidra, ela foi surgida há mais ou menos 3.500 anos e utilizada também lá no Egito, certo? Olha só, gente. E aí, a ampulheta. A nossa ampulheta, ela tem mais ou menos 1.310 anos e foi produzida, foi criada pelo monge lá na França, certo? Por que que tia Dora diz assim, mais ou menos o tempo? Porque não se sabe o tempo exato que foram criadas esses instrumentos, tá certo?
Logo depois foram criados os relógios de bolso, né? Esse relógio ele já tinha uma engrenagem, já utilizava máquinas e ele surgiu por volta de 1500, certo? Lá numa cidadezinha, Nuremberg, cidade da Alemanha. Ele foi também conhecido como o ovo de Nuremberg por sua forma arredondada. Depois foram criados os relógios de pêndulo, certo? Esses relógios de pêndulos, eles foram criados há mais ou menos 310 anos, lá na cidade de Haia, na Holanda, certo? Olha só, existe uma história, alguns livros, algumas pesquisas que a gente faz, dizem que quem criou esse relógio de pêndulo foi Galileu Galilei. Só que não, viu, gente? Quem criou esse relógio foi Christian Huygens, certo? E logo em seguida, nós temos o nosso relógio de pulso, certo? O nosso relógio de pulso, ele foi criado há mais ou menos 100 anos. Foi o primeiro relógio. Olha que legal essa história do nosso relógio de pulso. Esse relógio de pulso foi criado por encomenda. Quem encomendou ele foi uma senhora chamada Carolina Murat, que era irmã de Napoleão Bonaparte. Então, ela encomendou esse relógio de pulso e esse foi o primeiro relógio. Surgem em alguns livros, algumas pesquisas, que quem criou o relógio de pulso foi Santos Dumont. Gente, não é verdade. Santos Dumont, ele não gostava muito do relógio de bolso e falou para um amigo que não queria mais utilizar esse relógio de pulso. O de bolso queria usar um relógio que ficasse no seu pulso e ele podia olhar toda hora. Então, surgiu em 1814, surgiu o primeiro relógio de pulso criado por Abraham Louis Breguet, certo? E depois, já nos dias atuais, mais ou menos, na década de 60, foram criados relógios digital, certo? Esse relógio digital, eles foram os primeiros surgidos na Inglaterra, por Thomas Bromell, certo, gente? E aí, nós estudamos um pouco sobre todos esses instrumentos. Então, agora, você lembra da pergunta que eu fiz no começo da aula? Então, vamos lá. Vocês vão responder essa pergunta, mas eu também quero que vocês façam o seguinte: vocês façam uma pesquisa de como a humanidade utiliza os instrumentos hoje e quais são os instrumentos utilizados pela humanidade hoje, certo? Então, uma boa aula, bom estudo e até a próxima.